Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, eu trabalho com várias técnicas terapêuticas e eu estou aqui para falar um pouco, fazer uma reflexão, para a gente refletir juntos sobre as feridas emocionais. A importância da gente identificar essas feridas e conseguir tratar essas feridas de uma forma mais profunda, seja numa autoanálise, seja num processo terapêutico. Então quem quiser saber mais sobre os meus trabalhos, os meus processos terapêuticos, meus atendimentos terapêuticos, eu atendo adultos, jovens, crianças, adolescentes, casais, famílias. Então pode entrar no meu site prisciladietz.blogspot.com ou minhas redes sociais, que eu deixo sempre aqui embaixo nos vídeos. Então assim, falando de feridas emocionais, eu vou falar de 3 feridas básicas para você fazer essa reflexão. Então a ferida 1 seria o medo do abandono. Então, gente, a solidão é o maior medo para quem tem essa ferida do abandono, esse medo do abandono, é o maior inimigo, né? O maior receio da pessoa é o medo de estar sozinho, o medo de ficar sozinho. Pode ser alguma coisa que veio, né, de uma ferida do abandono da infância, pode ser uma carência que a pessoa vive, pode ser um constante estado de alerta, o medo de estar só, o medo de dormir sozinho, por exemplo. A pessoa pode, por conta dessa ferida, né, profunda, a pessoa pode não conseguir manter relações duradouras, porque a pessoa acaba terminando antes, né, a pessoa acaba antecipando o término de uma relação com medo de que a pessoa termine com ela primeiro. Isso é uma ferida do abandono, é o medo do abandono. A pessoa tem medo de fracassar, então ela desiste, por exemplo, de um emprego antes de tentar, a pessoa já bloqueia, a pessoa já evita o fracasso, então ela não consegue dar continuidade aos seus projetos, ao seu trabalho. A pessoa também tem dificuldade de se sentir bem sozinho, né, de estar na própria companhia, de estar trabalhando sozinha e se sentir bem. Sente barreiras de relacionamento também, como eu disse, de se aproximar. Então esse é o primeiro medo, o medo do abandono. É uma ferida profunda que precisa ser trabalhada, precisa ser tratada, que interfere no seu comportamento, muitas vezes no seu temperamento, no seu comportamento no momento presente, e muitas vezes a gente não se dá conta. Então observa se você traz essa ferida do abandono, procura ajuda, procura equilibrar esses sentimentos para melhorar o seu momento presente. A segunda ferida que eu ia comentar seria o medo da rejeição. Então, primeiro o abandono, segundo a rejeição. Então, é uma ferida mais profunda, né? Também está relacionado a nós mesmos, está muito ligado à questão da autoestima, né? Então a gente não se sente estimado, né? A gente não se sente valorizado em relação às nossas vivências, às nossas experiências passadas, às nossas ideias, os nossos pensamentos. A gente costuma bloquear, né, essa nossa estima. Então a gente fica com a autoestima baixa, então a gente já evita o contato, né? A gente evita falar de um assunto com medo de sofrer algum tipo de rejeição, a gente evita um relacionamento também com medo de algum tipo de rejeição, a gente começa a alimentar pensamentos de desvalorização, a gente alimenta atitudes de autossabotagem, a gente alimenta também a falta do amor próprio. Então, justamente para combater essa ferida é trabalhar todos esses pensamentos negativos em relação à sua própria personalidade, trabalhar o contrário. Então você vai trabalhar a autovalorização, você vai trabalhar a autoestima, você vai trabalhar o amor próprio, você vai trabalhar a sua segurança pessoal, o seu fortalecimento, né? Então, gente, aqui eu estou resumindo de uma forma bem superficial, porque são assuntos bem profundos. Muitas vezes são situações que estão lá na infância, então tem algumas técnicas terapêuticas que a gente consegue acessar esse inconsciente mais profundo. Eu trabalho com algumas técnicas, a própria psicoterapia, os florais alquímicos acaba florando algumas reflexões. A constelação familiar também é uma técnica interessante para resgatar essas memórias, essas feridas mais profundas, né? Esse trauma mais profundo. Então, e a terceira ferida seria o medo da inferioridade. Então, 1, abandono, 2, rejeição, 3, sentimento de inferioridade.
Então, essa ferida é alimentada quando nós somos criticados constantemente. Então, quando a gente teve aquela infância de muita crítica, de muita repressão, né? Uma autoridade muito repressora, por exemplo, pode ser a figura de um pai, de uma mãe, de um irmão mais velho, e muita crítica, muito julgamento na infância, você vai nutrindo essa ferida da inferioridade. Desaprovação, né? Então, quando a gente é muito desaprovado, isso não tá bom, você não faz nada direito, você não faz nada que preste. Quando a gente cresce nesse ambiente, um ambiente tóxico, né? A gente vai inconscientemente gerando essas feridas que vão trazendo comportamentos que a gente não quer, que a gente não deseja, vai alimentando esses comportamentos negativos. Então, esse medo leva a pessoa a uma atitude de defesa. Então, você está sempre na defensiva. O medo de ser humilhado, o medo de inferioridade, você está sempre na defensiva. Muitas vezes a gente se torna agressivo, a gente se torna uma pessoa áspera, né? Uma pessoa extremamente rígida, uma pessoa que não aceita, né, falhas. Isso é uma ferida do sentimento de inferioridade. Então, muitas vezes está lá no nosso inconsciente, a gente nem tem consciência disso, mas é isso que é o gatilho para o seu excesso de rigidez, para o seu excesso de reatividade constante, né? É esse medo da inferioridade. Medo de receber críticas, não aceitar críticas, e também o medo da opinião do outro, do julgamento do outro, está bem relacionado a essa ferida da inferioridade. Tá bom, gente? Então, esse foi rapidinho um vídeo sobre as feridas emocionais. Então, quem quiser saber mais sobre os processos terapêuticos, sobre as terapias que eu trabalho, para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, para o fortalecimento da nossa personalidade, da gente encontrar, né, a nossa verdadeira essência, é só entrar aqui no meu canal, ou no Instagram, no Facebook, no meu WhatsApp. E quem quiser solicitar temas, enviar comentários, eu estou à disposição. Como eu sempre digo, nada que eu trago aqui no meu canal é a verdade absoluta, mas é a minha opinião, é a minha visão sobre esses temas, é a forma como eu compartilho esse conhecimento, a forma como interpreto esses temas, compartilhando com vocês para ajudar no seu desenvolvimento pessoal, na sua autoanálise, no seu autoconhecimento, tá bom? Então, gratidão e um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!